Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 95 da nossa jornada, dia 5 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 8, Salmos 9, Provérbios 21 e 1 Tessalonicenses 2. Ainda dentro do nosso desafio até o dia 100, saiba que existe uma alegria em viver com Deus. Mesmo nos processos, nas lutas, existe uma alegria que não depende das circunstâncias. E uma verdade espiritual para nós é que vamos colher tudo aquilo que estamos plantando. Se estamos plantando tempo com Deus, obediência, entrega, vamos colher sim vida, paz, transformação. Porém, se não desanimarmos. Porque muitas vezes o processo é silencioso, mas a colheita é certa. Hoje, lembre-se do que Deus já fez, agradeça antes de ver e permaneça mesmo sem sentir. A alegria não vem só depois da colheita, ela começa no caminho com Deus. Portanto, prepare o seu coração, o seu secreto, deixe Deus ministrar a você e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. E sem mais delongas, Levítico capítulo 8. Este é um capítulo mais denso, mas vamos juntos. É a inauguração oficial do sacerdócio. Tudo que foi instruído antes, lá em Êxodo 29, agora está sendo colocado em prática. É a execução prática do que Deus já havia ordenado. Aqui vemos 3 movimentos principais: a purificação de Arão e de seus filhos quando são lavados com água. Isso simboliza limpeza, preparação para se aproximar de Deus. Segundo é o revestimento, que é a identidade deles. Eles são vestidos com roupas sacerdotais específicas. Isso mostra que não é qualquer um, não é de qualquer forma. Existe uma identidade espiritual sendo estabelecida. E por fim, a unção e a consagração. O óleo é derramado sobre o tabernáculo e sobre Arão. O óleo representa a presença e a capacitação do Espírito de Deus. Ungir o tabernáculo significava preparar aquele lugar como santo. Ungir Arão significava que ele não exercia a função por capacidade própria, mas pela capacitação divina, era uma dependência total de Deus. Sobre as ofertas, vemos o novilho, que era a oferta pelo pecado dos sacerdotes. Depois, o primeiro carneiro, que era um holocausto completamente queimado, simbolizando a dedicação total a Deus. E o segundo carneiro, ele era para consagração. O sangue era colocado na orelha do sacerdote para ouvir a Deus, na mão para agir para Deus e nos pés para andar com Deus. A vida inteira do sacerdote precisava estar alinhada com Deus. Moisés ainda traz um alerta para Arão e seus filhos: não se afastem da porta da tenda por 7 dias. Esse período simboliza uma consagração completa, não era algo superficial ou imediato. E Moisés diz que ali Deus daria prescrições e deveriam permanecer até o final dos 7 dias. E a Bíblia diz: para que não morram. Isso mostra o peso da santidade naquele tempo. Como já vimos, hoje em Cristo não precisamos repetir esses rituais, porque Ele já nos consagrou de uma vez por todas. Porém, o princípio continua. Deus ainda busca um povo separado, alinhado e disponível. E partindo agora para Salmos, capítulo 9. Davi aqui não está escrevendo no meio da calmaria. Ele está olhando para injustiças, opressões, inimigos, mas ele escolhe posicionar o coração na justiça de Deus. Esse capítulo mostra um Deus que vê, que julga com justiça, um Deus que não ignora o sofrimento e que nunca desampara quem o busca. Davi começa com uma decisão: louvar antes de ver tudo resolvido. Eu te louvarei de todo o meu coração, ele diz.
Antes mesmo da resposta, ele já se posiciona. Depois ele declara algo muito forte. Deus defende a causa dele. Deus está no trono e julga retamente. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Isso é muito importante porque Davi está dizendo: não sou eu que resolvo, não sou eu que me vingo. Deus é justo. O Senhor é refúgio para o oprimido. Não desampara os que o buscam. Isso é uma realidade. Isso pode ser experimentado. Quem busca, encontra. Quem se aproxima é sustentado. Deus não abandona. Que você possa provar deste Deus. Se você está sofrendo injustiça, sendo oprimido, cansado de ver coisas erradas acontecerem, esperando Deus agir, a resposta da palavra de Deus para você, através desse salmo é: Deus está vendo, Deus vai agir e enquanto isso, Ele te sustenta. Partindo agora para Provérbios, capítulo 23. Continua os 30 conselhos dos sábios, trazendo direção prática para a vida, alertando sobre caráter, influências, disciplina, domínio próprio. Ele nos mostra mais 13 conselhos, veremos alguns juntos, por isso leia no seu secreto esse capítulo para Deus falar diretamente ao seu coração. Alguns conselhos que ele traz. O 6º conselho: cuidado com ambientes de poder e aparência. Leve bem em conta quem está diante de você. Nem tudo que parece favor ou honra é puro. Esteja atento, nem tudo que é atraente é confiável. O 7º conselho eu amo: não se canse para ficar rico. Riqueza é instável, passageira. Quem vive por isso constrói sobre algo que pode desaparecer a qualquer momento. Por isso, construa a sua vida em Deus. O 8º conselho: cuidado com pessoas que aparentam algo, mas são outra coisa por dentro. Tem um versículo que diz: como imagina em sua alma, assim ele é. O verdadeiro caráter está no interior, não na aparência. Nem toda bondade é sincera. O 9º conselho é: não desperdice sabedoria com quem não quer ouvir. O tolo rejeita a correção. E eu quero pular com você lá para o conselho de número 18. Um alerta forte sobre vícios. O que começa leve e prazeroso termina em destruição. Aqui ele fala sobre o vinho, que desce suave, mas depois morde como cobra. Ele está falando aqui sobre a perda de controle. Se não há domínio próprio, há confusão e um ciclo difícil de sair. Sabedoria é viver com discernimento nas escolhas, nos relacionamentos, nos desejos e nos caminhos. Nem tudo que parece bom é, e quem aprende a discernir vive melhor. E para finalizar o dia de hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Esse capítulo revela o coração de quem vive o evangelho de verdade, tanto de quem prega quanto de quem recebe. Paulo começa lembrando que a chegada deles ali não foi em vão. Mesmo com perseguição, dor e luta, eles permaneceram firmes, anunciaram o evangelho em meia luta. Ei, deixa eu te dizer algo: o evangelho nem sempre será confortável, mas sempre virá com poder, transformação. E Paulo traz algo que é essencial. Ele diz: não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, aquele que prova o nosso coração. A nossa motivação não pode ser aplauso, reconhecimento, aceitação ou falar coisas que agradam a homens. Nós precisamos agradar a Deus acima de todas as coisas, porque é Ele quem vê, é Ele quem prova, é Ele quem conhece o coração, e se Ele não fizer a obra, nós não podemos fazer nada. Paulo mostra também um modo correto de viver o evangelho, sem manipulação, sem interesse próprio, sem buscar elogio. Ele diz que, pelo contrário, demonstrou carinho demais por aquele povo como um pai carinhoso.
Ele diz que estavam prontos a oferecer não só o evangelho por aquele povo, mas também a própria vida. Depois ele mostra o impacto verdadeiro disso, que é viver este evangelho verdadeiramente. A palavra não foi recebida ali como humana, mas como palavra de Deus. E isso muda tudo, porque quando a pessoa entende que é Deus falando, tem transformação. Nas nossas reuniões, células, encontros, cultos, conversas entre amigos, que não sejam como nós homens falando, mas que possa ser como Deus falando, a palavra poderosa através das nossas vidas. A palavra está atuando eficazmente em vocês. Ela age, transforma, molda. E com isso, algo inevitável pode vir também, que é a perseguição. Mas isso não é sinal de que há algo errado. A perseguição muitas vezes demonstra que estamos no caminho certo. Paulo diz que tentou visitá-los, mas que Satanás os barrou o caminho. Ele identificou que havia uma resistência espiritual. E o capítulo termina de forma linda. Vocês são a nossa glória, a nossa alegria. Pessoas transformadas são o verdadeiro fruto do Evangelho. E eu posso confessar uma coisa para vocês. Ver vocês ouvindo os áudios, vivendo frutos reais na vida de vocês, vendo realmente transformação através dos áudios, da leitura do poder puro da palavra em cada célula, ver o Espírito Santo agindo, movendo, isso alegra o meu coração. O evangelho verdadeiro não é e não pode ser só aparência nem discurso. É uma vida entregue, um coração alinhado com Deus, e transformação real precisa acontecer em quem recebe e em quem fala. Querido Deus, obrigada, Pai, pela leitura de hoje. Obrigada porque o Senhor é tão bom nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos chama, nos atrai, derrama a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque sempre há um tempo de recomeços no Senhor, sempre há uma chance para começar novamente, para tentar mais uma vez. Eu oro para que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre cada pessoa que tem escutado esses áudios, que haja um poder transformador dentro deles, que eles sejam cheios agora de uma alegria, de uma graça, de uma paz que o mundo não pode dar. Senhor, obrigada, porque o Senhor é real, é poderoso nas nossas vidas. Eu oro para que essa palavra seja construída dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos revista com o sangue de Cristo, nos revista com toda a Tua armadura, coloque os Teus anjos ao redor de cada um das casas, carros, trabalhos, dos caminhos. Nós nos entregamos a Ti, Pai, mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 96 da nossa leitura.